Olá, hoje eu gostaria de esclarecer, mediante essa explicação, o conceito de energia potencial elétrica e do trabalho realizado eletricamente. Para aquilo, comecemos imaginando que existe no espaço uma carga Q positiva e a uma determinada distância, uma carga positiva Q0. Nesse caso, será a primeira situação. Para uma segunda situação, a mesma carga inicial Q permanecendo fixa, mas a carga Q0 acha-se mais próxima, mais Q0. Com base na lei de Coulomb, como tínhamos estudado anteriormente, a força entre cargas com o mesmo sinal será repulsiva, em outras palavras, radialmente para fora, cuja intensidade diminui em relação ao quadrado da distância, mas estando muito mais próxima, a intensidade dessa força elétrica deverá ser bem maior, muito mais esmagadora, se poderia dizer dessa forma para as forças. No caso 1, afastadas entre si uma distância R1, e no caso 2, afastadas entre si uma distância R2. Se fôssemos expressar o vetor força, nesse caso 1 ou esse caso 2, poderíamos ser simplesmente para o caso 2 expresso como sendo a constante eletrostática, a multiplicação entre as cargas, dividido pela distância ao quadrado, a distância 2 ao quadrado, na direção radial, em relação à carga Q. Mas nesse caso é uma interação de repulsão, portanto é uma força radialmente para fora em relação à carga Q. Qual será o trabalho necessário para fazer essa mudança, de ir da configuração 1 para a configuração 2, aonde há um deslocamento dessa posição radial até essa posição final? Um deslocamento que podemos representá-lo por esse vetor D, vetor de deslocamento, de uma distância maior para uma distância mais próxima da carga Q. Lembrando-lhes que em física o conceito de trabalho se diz que está associado à ação de uma força que age para criar um deslocamento. Formalmente se diz se a força é uma constante, se diz que o trabalho, representado pela letra W, que significa no inglês, ou associado no inglês, ou a palavra no inglês work, mas no português é o trabalho. Se diz que o trabalho de uma força constante expressa-se como o produto escalar entre a força vezes o vetor deslocamento. O produto escalar entre o vetor força com o vetor deslocamento, obtendo uma grandeza física que não tem direção, simplesmente um número. Um número e, portanto, uma escala. O trabalho será positivo, negativo ou zero, cujas unidades no sistema internacional são joules, ou no português, joules. E quando a força não é uma constante, como é o caso que acontece justamente entre a interação entre as cargas, a força depende da distância. Nessa situação haverá que fazer uma análise um pouco mais rigorosa, mas essa análise rigorosa requer o conhecimento de um deslocamento infinitesimal, não simplesmente o deslocamento completo, um deslocamento ínfimo, pequeno, infinitesimal para ser mais exatos, e analisar a contribuição de trabalho para realizar esse deslocamento infinitesimal. Através da soma desses infinitésimos de trabalho, obtém-se o trabalho total. Nesse caso, seria um deslocamento infinitesimal cria um trabalho infinitesimal, que se expressa como a ação do vetor força elétrica vezes um deslocamento infinitesimal. Mas o deslocamento para as cargas será, para esse caso de análise, será feito na direção radial, ou seja, um vetor de deslocamento radial, que por definição será uma mudança de distância na direção radial. Espero me fazer entender. Terá uma diferença de distância na direção do raio. Poderia ser um deslocamento radial para fora ou radial para dentro.
para dentro ou aproximando-se entre as cargas. Seja o caso que seja, haverá que fazer a análise e a soma coletiva de todos os elementos. E para aquilo, haverá que fazer a soma de todos esses elementos infinitesimais, do diferencial de trabalho e da contribuição desses elementos infinitesimais de trabalho. Formalmente, se diz que haverá que fazer uma soma de elementos infinitesimais, e espero fazer-me entender com outra cor, uma integração de todos os elementos de trabalho quando não há deslocamento, portanto não haverá trabalho necessário para criar um deslocamento, pois não há deslocamento, até uma posição final, um R final, e portanto o trabalho total, o trabalho final realizado. Nessa situação, segundo o teorema fundamental do cálculo, dessa variável de integração, desse diferencial de integração, implicará que será o trabalho total. Em outras palavras, o que será o somatório de todos os elementos infinitesimais de trabalho? A resposta será o trabalho total. Então, poderá ser expresso como trabalho F final ou, simplesmente, por nossas noções e simplicidade da escrita, trabalho W, que faz alusão a ser o trabalho total, equivalente à integração da ação da força vezes o deslocamento. Desde uma posição inicial até uma posição final, mas uma posição vetorial. Então, para ser mais rigorosos, desde uma posição inicial, vetor, até uma posição final, vetor. O raio vetor posição inicial é o raio vetor posição final. Substituindo os elementos do integrando, da força elétrica, obtém-se, espero me fazer entender, o raio inicial e o raio final. Obtém-se que será a constante eletrostática, a carga Q0 dividido pela distância para qualquer distância, não sendo R2 nem R1, para ser qualquer distância R, ao quadrado, na direção radial, produto escalar com o deslocamento que acontece na direção radial. Ambos vetores pertencem à mesma direção, portanto, o produto escalar entre os vetores será exatamente o produto entre os módulos dos vetores. E sendo independentes da direção, simplifica-se os limites de integração a dizer que o trabalho necessário para realizar essa proeza de modificar a posição dessa carga Q0, a distância R1, para a distância R2, será equivalente à distância e não à direção, desde a distância R1, que será a inicial, até a distância R2, a final, do módulo da constante eletrostática da carga zero, a distância ao quadrado em relação ao diferencial de distância. Fazendo processos de integração, e permitam-me pular esse passo, obtém-se e se deixa em evidência, ao calcular a antiderivada da função 1 dividido por r quadrado em relação a r, da variável de integração, sai e surge um negativo, que podemos deixá-lo em evidência, menos 1, e, portanto, avaliando no superior e no limite inferior, tem-se que há uma informação associada à interação entre as cargas na posição 2 em relação à interação entre as cargas da posição radial 1. E a essa informação é o que se conhece como sendo a variação, aqui com essa cor, a variação de energia potencial elétrica. A variação da informação que tem-se na configuração final em relação à configuração inicial. Por isso que tem esse sinal negativo em relação aonde a energia potencial elétrica de interação entre duas cargas pontiformes expressa-se como sendo em relação à distância, como sendo a constante eletrostática, a multiplicação das cargas, dividido pela distância. Somente a distância, a potência 1.
sendo uma informação escalar, aqui uma informação escalar, cujas unidades são os joules. Fornece energia. Como entender, como analisar essa energia? Se diz que duas partículas que têm cargas iguais, ambas positivas a uma determinada distância, repelem-se. Quando estão muito mais próximas, repelem-se com mais intensidade. Na hora de liberar essa segunda carga, a carga Q0, de liberá-la dessa posição, sairia fugindo muito mais rápido que essa carga Q. Ou seja, que há uma energia armazenada nessa configuração, nessa distância, maior que nessa distância R1. E essa energia maior permitirá que seja transformada em energia cinética, nesse caso, deslocando-se a uma velocidade muito maior em relação a essa configuração. Ou seja, uma maior repulsão. Mas quando libera-se, ou liberta-se dessa configuração, sairá fugindo, muito mais intensa, ou muito maior a sua velocidade, que de partir da configuração 1. Mas por que o trabalho resulta negativo? É uma grande pergunta. De onde surge? Como diabos entender esse sinal negativo? Por que há que fazer um trabalho para realizar um incremento de energia potencial? Mas como poder interpretá-lo fisicamente com base a esse enunciado ou com base a esse raciocínio que aparentemente está simples, duas cargas pontiformes? Para fazer a interpretação desse trabalho, teremos que analisar a energia potencial elétrica nessa configuração. Para aquilo, comecemos fazendo o gráfico da energia potencial elétrica. Então, fazendo o gráfico da energia potencial elétrica. Quando realiza seu gráfico em relação à distância radial, pense que o gráfico será inversamente proporcional à distância. E observem ou reparem no dito. Inversamente proporcional. Se a distância aumenta, essa informação diminui. Diminui inversamente proporcional à distância, ou seja, que a uma determinada distância tem um valor, mas dobrando essa distância será metade, triplicando a distância será um terço e quadruplicando será um quarto. Isso que significa inversamente proporcional à distância. A distância aumenta, mas essa informação diminui no mesmo fator. Se aumenta 10 vezes, a energia potencial elétrica diminui um fator 10. E para o raio 1 e o raio 2, para esse gráfico, observa-se em relação a essa informação de distância zero, justamente explode muito próximo às cargas entre si, tinha uma configuração, uma energia potencial elétrica na configuração 1 e uma energia potencial elétrica na configuração 2, observando que a partícula realizou essa mudança, estava inicialmente aqui e finalizou lá, ou seja, houve um deslocamento da partícula nessa direção, reduzindo a sua distância e, portanto, aumentando sua energia potencial. E para aumentá-la, haverá que realizar um trabalho, seja um trabalho feito por uma pessoa ou por alguém, pois a sua energia potencial apresentou um acréscimo. Nesse caso, diria-se que esse acréscimo de energia potencial elétrica é positivo.
aumentou de um valor pequeno para um valor um pouco maior. Mas essa redução de distância, houve um trabalho externo realizado, e quando se diz externo, alguém terá que suar a sua camiseta ou alguma máquina terá que fazer um esforço para aproximar essas cargas entre si, dessa posição R1 a essa distância R2 menor. E quando se faz isso, nós perguntamos, bom, em quanto vale o trabalho? Se diz que o trabalho, com base no raciocínio anterior, deverá ser com um sinal negativo. Visualmente, se diz que o trabalho representa, e já espero me fazer entender, a variação dessa energia potencial elétrica. Visualmente, o trabalho representa a área por embaixo dessa curva. Essa quantidade. Isso se se faz uma descrição meramente matemática. A interpretação física significa que há que fazer um aumento, ou para fazer um aumento da sua energia potencial elétrica, haverá que fazer um esforço externo. E esse esforço externo implica na realização de um trabalho. Ou seja, que quando o trabalho tem o sinal negativo, menor que zero, há que fazer um esforço externo. Quando eu digo externo, será, ou quando menciona-se fisicamente externo, é porque justamente esse sistema nunca jamais aproximar-se a carga Q0 da carga Q, a menos que haja alguma pessoa, algum objeto ou alguma máquina que faça essa aproximação, que deixe essa carga Q0 muito mais próxima da carga Q, resultando na segunda configuração. Ou seja, que esse esforço externo se poderá quantificar. Também poderia-se dizer que essa contribuição de trabalho, ou o trabalho realizado no sistema em si, das cargas e da pessoa, se somamos essas duas contribuições, deverá ser uma constante, ou seja, que o trabalho realizado, mas a variação de energia potencial elétrica implicará de ser um sistema físico completo, fechado, sem perda de informação, sem perda de energia, simplesmente as cargas de uma máquina externa ou uma pessoa, a contribuição será uma constante. Aumenta a energia potencial, mas a pessoa ou a máquina deverá fazer um trabalho negativo. Ou seja, se uma aumenta, a outra diminui na mesma informação. Aumentou 1 joule de energia, diminui, ou o trabalho necessário será menos 1 joule de energia. Dessa forma, aumenta e diminui na mesma proporção, portanto, mantém-se uma constante. E para entender por que a energia potencial poder se expressar ou a partir da energia potencial elétrica entre a interação de cargas, haverá uma informação inerente, intrínseca à carga que gera a interação, pois em si poderiam ser as duas, mas podemos resumi-la a ser a carga Q. Vamos supor o seguinte passo, o seguinte processo. Vamos supor que existe uma carga, a mesma carga Q positiva, e a uma distância localizada nesse ponto, aqui está a carga Q, a uma distância R, poderia estar a carga Q0, poderia estar uma carga Q1 equivalente a 2 vezes Q0, poderia estar uma carga Q2, equivalente a 1 meio de Q0, ou, para concluir, poderia também nesse ponto estar uma carga, a carga 3, equivalente a menos Q0.
Ou seja, poderia, nesse ponto específico, estar a carga Q0, estar uma carga com o dobro do valor de Q0, da metade, ou do negativo, invertendo seu sinal, havendo uma interação de atração. Quando representa-se a energia potencial elétrica dessa configuração, visualmente, o gráfico, fazendo um esboço, teria-se mais ou menos esse comportamento, nesse esboço. Considerando as cores para fazer a representação dos gráficos, o raio zero, ou a distância nula, tem-se para a carga Q, essa informação, espero me fazer entender, esse comportamento inversamente proporcional, se duplica o valor da carga, será o dobro da interação, então o dobro da informação terá que ser mais intensa, e finalizando aqui o dobro. Se fosse a metade da carga, então apresentará essa mistura, ou essa junção, ou essa distância, as cargas, ou a carga Q2 experimentará a metade da interação que apresentaria a carga Q0, e a metade, o gráfico, mais ou menos por aqui. E se fosse negativa, seria muito similar à verde, mas no sentido contrário. Isso, mais ou menos. Para a carga Q3, para Q0, Q2 e Q1. Mas toda essa informação será invariante. E espero me fazer entender, quando digo a palavra invariante, de uma grandeza que está associada à própria carga Q, e não à carga Q0, Q1, Q2 ou Q3. E para aquilo farei a expressão justamente dessas energias potenciais. Então, fazendo a escrita na ordem, tem-se a energia potencial da carga Q0, por mais que seja, farei essa escrita da energia potencial elétrica. Para a carga Q0, será a constante eletrostática, a carga Q0, dividido pela distância R. Para a carga Q2, Q2, a carga Q2, dividido pela distância R. Para a carga Q1, que é o dobro, constante eletrostática, a carga Q1, dividido pela distância. E para a carga Q3, a constante eletrostática, a carga Q3, dividido pela distância. Observem que nos 4 elementos, ou nas 4 expressões para as energias potencial elétrica, esse primeiro fator será idêntico. Só dependerá da distância. Se todas as 4 cargas estão a uma distância de 1 metro, todas terão o mesmo denominador. Todas farão uma interação com a carga Q, e todas têm o fator de escala, que é a constante eletrostática. Ou seja, que quando expressa-se a energia potencial elétrica por unidade de carga I, sendo o I zero, 1, 2, 3 e mais cargas, quaisquer que seja, a essa expressão, a energia por unidade de carga, conhece-se como potencial elétrico. O potencial elétrico para uma partícula pontiforme expressa-se em função da distância como sendo a constante eletrostática, a carga,
dividida pela distância do ponto de medida, de observação, de análise. E para fazê-la um pouco mais notória, com azul, tem-se esse potencial elétrico. Depende da distância, mas inversamente proporcional à distância, da carga e da constante eletrostática, cujas unidades compostas formalmente deveriam ser unidades de energia, joules, por coulombs, que conhece-se como sendo volts, em honra a Alessandro Volta, quem foi a primeira pessoa que experimentou com as pilhas voltaicas. Então, o volts representa potencial elétrico, que nosso cotidiano, nosso vulgar português falamos comumente como sendo voltagem, 110, 220, 380, dependendo da máquina, dependendo da ligação em casa, tem diferentes valores, dependendo da pilha, tem de 1,5 volts, de 9 volts, a bateria de um carro de 12 volts, mas toda essa informação está associada ao potencial elétrico. E o potencial elétrico, por sua vez, é uma grandeza física escalar, podendo ser positiva, podendo ser negativa, dependendo do valor da carga. E o potencial elétrico conhece-se como sendo energia por unidade de carga ou trabalho por unidade de carga. Por que trabalho por unidade de carga? Voltemos um pouco à expressão do trabalho obtido. O trabalho obtido com uma variação da energia potencial elétrica, ou seja, que o potencial, se se conhece o potencial em um determinado ponto, se se conhece que essa carga que a uma distância R, esse ponto, nesse ponto há um potencial elétrico cuja expressão denota-se mediante esse requadro, na hora de pôr uma carga de interação, seja a carga Q0 ou qualquer outra carga, essa carga experimentará uma energia potencial elétrica, que poder se expressar como sendo a energia potencial elétrica, o valor da carga, vezes a informação do potencial em determinado ponto específico, sobre esse ponto. Vai ser essa informação, voltando para a expressão do trabalho realizado, onde o trabalho realizado expressa-se como a variação da energia potencial elétrica, e quando se diz energia potencial elétrica é em relação ao ponto final, menos a energia potencial elétrica no ponto inicial, e por sua vez é uma interação entre a carga Q com a carga Q0, poder-se dizer que será a carga Q gera um potencial a essa distância final e essa distância inicial, podendo-se deixar a carga Q0 em evidência do potencial elétrico final menos a carga Q0 vezes o potencial elétrico inicial. Ou seja, que, em outras palavras, deixando em evidência a carga e fazendo a divisão do trabalho pela carga, espero me fazer entender, o trabalho dividido pela carga que está localizada a essa distância final em relação à posição inicial dessas diferenças de potencial, conhece-se como sendo a variação do potencial elétrico, ou seja, que a diferença desse potencial elétrico está associada com o trabalho que puder-se a fazer para que essa carga Q0 mude a sua posição inicial para a posição final. Nesse caso específico, e espero que me perdoem, mas porém outra cor, uma cor mais notória, o potencial elétrico associa ou expressa o trabalho realizado por unidade de carga. Unidade de carga elétrica. Nesse caso, quando há uma diferença de potencial menor que zero,
ou seja, negativa. Com esse negativo resulta positivo, implicando que o trabalho a ser realizado seja positivo. E quando isso acontece? Quando há uma diminuição de potencial elétrico. Nesse caso, diria-se que uma carga tem um maior potencial elétrico quando está muito mais próxima de quando está mais distante. Se as cargas têm o mesmo sinal e afasta-se em relação dessa configuração de estar mais próxima para mais distante, diminui o seu potencial elétrico. E quem faz o trabalho não o faz uma pessoa, o faz o próprio sistema. Nesse caso, o trabalho realizado será positivo, pois ninguém terá que fazer trabalho algum. O próprio sistema faz com que se afaste por completo. E se me faço entender com essa explicação, nos veremos numa próxima aula e esclarecerei mais dúvidas. Até mais!